por séculos, o Império Romano foi sinônimo de poder absoluto. Suas legiões atravessaram continentes, suas leis moldaram o mundo e sua arquitetura desafiou o tempo. Mas além de suas vitórias, imperadores e conquistas, Roma escondia algo ainda mais fascinante: seus tesouros. Não falamos apenas de ouro ou joias, mas de objetos que representavam a fé, o conhecimento, a glória militar e até a própria alma de um império que parecia invencível. Ao longo dos séculos, muitos desses tesouros desapareceram sem deixar rastro. Alguns se perderam em guerras devastadoras, outros foram saqueados, escondidos ou deliberadamente enterrados para evitar que caíssem nas mãos de inimigos. E embora arqueólogos tenham conseguido recuperar parte do passado romano, há mistérios que permanecem sem solução, tesouros de valor incalculável que poderiam mudar o que sabemos sobre a história, mas que permanecem fora do nosso alcance. Neste vídeo, não exploraremos apenas 9 dos tesouros perdidos mais enigmáticos da Roma antiga. Iremos além da lenda e mergulharemos no que eles representavam para a cultura, a política e a alma do império. Porque, no final, entender o que Roma perdeu é também entender o que o mundo inteiro deixou para trás. Diz a história que, em 107 a.C., o procônsul romano Quinto Servilio Cepião conquistou a cidade de Tolosa, que hoje conhecemos como Toulouse, na França, e lá descobriu um tesouro colossal. Segundo cronistas antigos como Cássio Dio e Estrabão, o saque incluía cerca de 100.000 libras de ouro e mais de 110.000 libras de prata. Uma descoberta que, se confirmada, teria sido um dos maiores tesouros já encontrados por Roma. O ouro deveria ser enviado à capital, guardado por um grupo seleto de soldados. Mas nunca chegou. No caminho, a caravana foi emboscada e todos os guardas foram mortos. Ninguém jamais viu o tesouro novamente. Alguns suspeitaram que o próprio Cepião teria organizado o ataque para ficar com a fortuna, mas nunca foi provado. Sabe-se apenas que, após essa campanha, sua carreira política desmoronou. Foi acusado de corrupção, perdeu seu status no Senado e morreu no exílio. O que alimenta ainda mais o mistério é que algumas fontes, como o próprio Estrabão, afirmam que esse ouro não vinha de tribos locais, mas do saque de um lugar sagrado, o Oráculo de Delfos, na Grécia. Se isso for verdade, não estamos falando apenas de uma fortuna monetária, mas de um saque sagrado, roubado e amaldiçoado. Até hoje, ninguém conseguiu encontrar o ouro de Tolosa. Restam apenas rumores de servos que, após a queda de seu senhor, enriqueceram misteriosamente. Foram eles que esconderam o ouro? Ou está enterrado sob algum campo esquecido no sul da França? Ninguém sabe. Em 70 d.C., as tropas romanas comandadas por Tito destruíram Jerusalém. O segundo templo, símbolo sagrado do povo judeu, foi saqueado até os alicerces. Os soldados não destruíram apenas um edifício, levaram consigo séculos de história, espiritualidade e tesouros que nunca mais apareceram. Entre os objetos roubados estavam os tesouros restaurados do primeiro templo, que havia sido destruído séculos antes pelos babilônios. O rei Ciro da Pérsia os havia devolvido anteriormente, permitindo a reconstrução. Mas desta vez não houve retorno. Roma os celebrou como troféus de guerra e os exibiu em um desfile triunfal que ficou imortalizado em pedra, o Arco de Tito. Ali, pode-se ver claramente os soldados transportando menorais, tábuas de ouro e outras relíquias do templo. Alguns historiadores acreditam que havia centenas de milhares de talentos em joias, pérolas e utensílios sagrados, incluindo objetos forjados pelo próprio rei Davi. Mas após esse desfile, todos os rastros se perderam. Onde estão? Foram derretidos, vendidos ou enterrados secretamente antes da queda definitiva? Algumas fontes sugerem que parte do tesouro foi escondida em diferentes áreas de Jerusalém para protegê-lo do saque romano. No entanto, nenhum arqueólogo conseguiu confirmar essa versão. Outros acreditam que Roma o manteve por séculos e que ele pode ter chegado até o Vaticano. Até hoje, qualquer pista termina em um beco sem saída. Assim, o que começou como um roubo imperial acabou se tornando um dos maiores mistérios do mundo antigo. Os tesouros do templo ainda não apareceram, mas seu peso simbólico e espiritual permanece intacto. Entre todos os objetos sagrados saqueados do Templo de Jerusalém, um se destaca acima dos demais: a menorá.
Este candelabro de 7 braços, símbolo eterno do judaísmo, representa a luz divina e a conexão com o sagrado. Seu desaparecimento tem sido, por séculos, fonte de debates, teorias e buscas incansáveis. Acredita-se que, após ser levada a Roma, a menorá foi mantida nos depósitos imperiais, talvez até no Templo da Paz. Sua imagem foi gravada no Arco de Tito, onde se vê os soldados romanos exibindo-a no desfile triunfal. Mas o que aconteceu depois permanece envolto em mistério. Alguns afirmam que o Vaticano ainda a possui, guardada com zelo em suas câmaras mais secretas. Em 2023, um rabino israelense afirmou que um parlamentar italiano lhe ofereceu intermediar a devolução. No entanto, sua identidade nunca foi revelada e nenhuma prova foi encontrada. Em 2002, um acordo entre o Vaticano e acadêmicos israelenses permitiu a investigação de seus arquivos. Mas, após meses de revisão, não se encontrou nenhum indício sobre a menorá. Tudo o que havia era a imagem esculpida em pedra e as suspeitas alimentadas por séculos de silêncio. Outras teorias sugerem que a menorá passou por diversas regiões, em Cartago, Constantinopla, o sul da França, Jerusalém novamente e até Chipre. Até Saladino, líder árabe do século XII, é mencionado em algumas lendas como possível guardião dos tesouros do templo. Mas nenhuma evidência confirma essas versões. Alguns historiadores levantaram uma teoria ainda mais inquietante em que a menorá original jamais saiu do templo, e que o que está representado no Arco de Tito era apenas uma réplica cerimonial. Se isso for verdade, seu destino pode ter sido o mesmo de centenas de objetos sagrados, escondido em cavernas, perdido em túneis ou destruído sem deixar vestígios. O fato é que, além de seu valor material, a menorá representa a busca constante pela luz em meio à escuridão. Sua ausência física não apagou seu poder simbólico. E talvez seja por isso que, ainda hoje, tantos continuam a procurá-la. No início do século V, o mundo antigo tremia. Roma, a invencível, estava sendo empurrada para o abismo. E então apareceu ele, Valarico, o líder visigodo que, em 410 d.C., realizou o impensável, saquear a cidade eterna. Mas sua história não terminou ali. O que veio depois alimentou uma das lendas mais fascinantes do mundo antigo, o desaparecimento de seu túmulo e de seu tesouro. Após o saque, Alarico morreu subitamente na cidade de Cosenza, no sul da Itália. Seus homens, querendo honrá-lo como um rei mítico, desviaram o curso do rio Busento, cavaram um túmulo em seu leito, enterraram seu corpo junto com um tesouro monumental, ouro, prata, objetos sagrados, relíquias saqueadas de Roma, e depois deixaram o rio correr sobre ele novamente. Como toque final, mataram todos os escravos que participaram da obra, para que o segredo jamais fosse revelado. Desde então, centenas tentaram encontrar o túmulo de Alarico. Até os nazistas, obcecados por relíquias lendárias, procuraram pelo tesouro durante a Segunda Guerra Mundial. Ninguém teve sucesso. E a verdade é que, com o passar dos séculos, o leito do rio mudou, as correntes erodiram a terra e qualquer ponto de referência se perdeu. Nos tempos modernos, arqueólogos utilizaram tecnologias de escaneamento subterrâneo, radares de penetração terrestre e imagens de satélite. Encontraram indícios, formações estranhas sob a terra, mas nenhuma prova conclusiva. O rio protege seu segredo com a mesma força com que os visigodos o cobriram há mais de 1600 anos. Talvez o tesouro de Alarico não seja apenas um baú de metais preciosos. Talvez seja um lembrete de que até os maiores impérios podem cair e que, às vezes, o que é enterrado com um rei é muito mais do que ouro. No coração de cada legião romana ondulava um símbolo que era muito mais do que um distintivo militar, a águia. Não era apenas um estandarte, mas a própria alma da legião, o emblema de sua força, unidade e honra. Perdê-la em combate não era apenas uma derrota, era uma humilhação imperdoável para Roma. Essas águias, forjadas em bronze ou prata dourada, eram tratadas com reverência. Cada uma era cuidada pelo Aquilifer, um oficial de elite que dedicava a sua vida a protegê-la. Quando uma legião marchava, a águia ia à frente. Quando a batalha começava, todos os olhos estavam sobre ela. Se caísse em mãos inimigas, o trauma era tão profundo que às vezes provocava a dissolução da própria legião.
Uma das histórias mais infames aconteceu em 53 a.C., quando Marco Licínio Crasso foi derrotado na Batalha de Carras pelos partos. 3 águias romanas foram capturadas. A perda causou tanto escândalo que décadas depois o imperador Augusto negociou sua recuperação como se fossem troféus sagrados. E eram. Para Roma, a águia simbolizava invencibilidade, glória e a própria Roma. Hoje, nenhuma dessas águias militares foi encontrada. Existem representações funerárias, esculturas imperiais, mas não as autênticas que marcharam com as legiões até os confins do império. Algumas podem ter sido fundidas após batalhas, outras escondidas por soldados que tentavam preservar a honra. Talvez estejam sob ruínas ainda não escavadas, ou talvez tenham desaparecido para sempre, como um ideal após a queda de uma civilização. Na época, toda vez que uma legião era derrotada, a primeira pergunta em Roma era: o que aconteceu com a águia? Perdi-la era perder a alma. Talvez por isso, encontrar uma hoje seria mais valioso do que encontrar ouro. Seria encontrar o espírito do próprio Império Romano. Tito Livio foi um dos cronistas mais ambiciosos da história antiga. Em sua obra monumental, Ab Urbe Condita, ele se propôs a narrar a história completa de Roma, desde sua fundação mítica até seu tempo, sob o governo de Augusto. Escreveu 142 livros. Hoje, apenas 35 sobreviveram. O que perdemos não foi apenas papel e tinta. Foram séculos de batalhas, discursos, intrigas políticas, lendas heroicas e tragédias imperiais. Nessas páginas desaparecidas estavam os relatos da Primeira e da Terceira Guerra Púnica, a destruição de Cartago, os conflitos internos que dilaceraram a República e, certamente, segredos e reflexões que hoje poderiam mudar nossa visão do passado romano. Durante a Idade Média, surgiram rumores. Alguns diziam ter visto cópias completas da obra escondidas em mosteiros na Dinamarca ou na Alemanha. Falava-se de uma versão escrita em caracteres lombardos, cuidadosamente preservada por monges eruditos. Mas nenhuma prova concreta jamais apareceu. Como muitas lendas medievais, o desejo de encontrá-la superou a evidência. Os livros de Tito Livio não eram apenas narrativas, eram memória estruturada, história viva. Sua perda é um eco do que acontece quando uma civilização cai e o conhecimento fica à mercê do esquecimento, das guerras, das chamas. Hoje, historiadores tentam reconstruir o que falta por meio de citações indiretas, referências cruzadas em outras fontes e deduções. Mas nunca será o mesmo. A voz original, o estilo, os matizes, tudo isso se perdeu. Talvez algum dia, em algum canto escuro de um arquivo esquecido, apareça um fragmento, uma cópia ou uma tradução. Até lá, o que temos é apenas o vazio entre os volumes e o desejo de ouvir, mais uma vez, a história de Roma contada por um de seus testemunhos mais brilhantes. Cleópatra não foi apenas a última rainha do Antigo Egito. Foi uma estrategista, uma intelectual, uma figura magnética que seduziu não apenas os homens mais poderosos de Roma, mas também a história. E junto de sua lenda, ficou envolta uma coleção de joias que, até hoje, permanece desaparecida. Disse que seu tesouro era impressionante. Pérolas do tamanho de uvas, rubis trazidos da Índia, esmeraldas gravadas com seus próprios retratos. Para Cleópatra, as joias não eram apenas adornos, eram ferramentas de poder, símbolos vivos de sua realeza, de seu domínio sobre o Egito e de seu lugar na política do Mediterrâneo. Uma das anedotas mais famosas conta como, para impressionar Marco Antônio, ela pegou uma pérola, dissolveu-a em vinagre e bebeu. Não por capricho, mas como uma declaração silenciosa de minha riqueza não tem limites. Eu sou o tesouro. Mas quando seu fim chegou, e Roma absorveu o Egito, seu legado material se dispersou. Algumas peças foram saqueadas. Outras vendidas. Muitas se perderam ao longo do tempo. Apenas algumas sobreviveram, como a pérola peregrina, que séculos depois acabaria nas mãos da atriz Elizabeth Taylor. O resto desapareceu. Talvez enterrado, talvez escondido, talvez fundido e transformado em objetos sem história. E isso é o mais triste, em que joias que um dia brilharam no pescoço de uma rainha capaz de desafiar Júlio César, hoje possam estar esquecidas em um baú sem nome. As joias de Cleópatra eram mais do que pedras preciosas.
Era uma manifestação tangível de sua ambição, inteligência, sensualidade e poder. Encontrá-las hoje não seria apenas uma descoberta arqueológica, seria recuperar uma parte perdida de uma das figuras mais fascinantes do mundo antigo. Imagine um lugar onde todo o conhecimento do mundo antigo estivesse concentrado. Filosofia, astronomia, medicina, matemática, história, poesia, tudo reunido em um só lugar. Esse lugar existiu. Chamava-se Biblioteca de Alexandria. Fundada no Egito durante o governo dos Ptolomeus, sua ambição era tão descomunal quanto seu legado. Seu objetivo não era apenas preservar o saber, mas capturá-lo por completo. Cada barco que chegava ao porto era registrado, e seus manuscritos eram copiados ou confiscados para a biblioteca. Textos foram traduzidos do hebraico para o grego, e doutrinas orientais foram comparadas às ideias de Platão e Aristóteles. Era o coração intelectual da humanidade. Mas esse coração foi ferido repetidas vezes. Durante a Guerra Civil de Júlio César, em 48 a.C., parte da cidade foi consumida pelo fogo. Alguns afirmam que o incêndio atingiu os depósitos da biblioteca e reduziu milhares de documentos a cinzas. Depois vieram os distúrbios cristãos, ataques árabes, saques. Cada um desses eventos destruiu não apenas um edifício, mas séculos de pensamento, vozes que hoje não podemos mais ouvir. Estima-se que mais de 400.000 pergaminhos se perderam. Tratados médicos de civilizações antigas. Códices religiosos. Observações astronômicas. Histórias de povos cujo nome nem lembramos mais. Tudo desaparecido. A Biblioteca de Alexandria não caiu de uma vez. Caiu lentamente, em fragmentos, como uma memória que desaparece ao longo dos séculos. E cada incêndio foi uma amputação da alma do conhecimento. Hoje, sua perda é irreparável. Não há esperança de recuperar esses manuscritos. Só podemos imaginar que segredos eles guardavam, quais avanços foram antecipados por séculos e se perderam, quais perguntas ainda estão abertas, porque as respostas se queimaram entre chamas e pó. E é assim que, às vezes, o esquecimento não chega com o silêncio, mas com o fogo. No coração de Roma, onde hoje se ergue o majestoso Coliseu, existia outrora algo muito diferente, um lago. Um lago artificial, construído como epicentro da obra mais extravagante já levantada por um imperador, Domus Aurea, a Casa Dourada de Nero. Após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., Nero não reconstruiu para o povo, reconstruiu para si mesmo. Ergueu um palácio tão imenso e luxuoso que parecia desafiar os deuses. Mármore branco, afrescos de cores impossíveis, tetos incrustados com pedras preciosas e um lago privado que refletia a luz como se o próprio imperador fosse Apolo. Aquele lago não era um simples ornamento. Era símbolo do poder divino que Nero queria representar. A água tranquila, os jardins ao redor, as estátuas monumentais, tudo parecia projetado para encarnar a perfeição imperial. Ao centro, uma estátua colossal do próprio Nero vigiava a entrada. A mensagem era clara: este lugar não pertence a Roma, pertence a mim. Mas sua glória foi tão efêmera quanto seu governo. Após sua morte, o Senado condenou sua memória. Os imperadores que o sucederam quiseram apagar toda a lembrança de sua loucura e megalomania. Vespasiano foi o primeiro a agir. Ordenou drenar o lago e, naquele mesmo terreno, construir o símbolo da nova ordem romana, o Coliseu. O lago desapareceu para sempre. Não foi preenchido com terra. Foi esvaziado, apagado. Sob as arquibancadas do anfiteatro ainda repousam vestígios desse corpo de água perdido, remanescentes de uma ambição que não tinha mais lugar no novo império. Hoje, milhões de turistas visitam o Coliseu sem imaginar que caminham sobre o reflexo esquecido de uma era que Roma preferiu enterrar. Um lago que não deixou vestígios, apenas uma história escondida sob a areia dos gladiadores. Porque em Roma, o que não pode ser destruído é coberto. Enterrado. Substituído. Durante séculos, o Império Romano foi sinônimo de poder, riqueza e expansão. Seus exércitos marchavam invencíveis, suas cidades transbordavam ouro, e seus templos guardavam os segredos mais sagrados do mundo antigo. Mas assim como construíram monumentos eternos, também perderam tesouros que nunca mais reapareceram.
Joias desaparecidas sem deixar rastro, manuscritos que continham o conhecimento de civilizações inteiras, relíquias roubadas e escondidas por impérios inimigos. Nos cantos mais obscuros da história de Roma, ainda existem mistérios não resolvidos, lendas que continuam a despertar a imaginação de arqueólogos, aventureiros e curiosos. Nesta viagem, exploraremos os 9 tesouros mais enigmáticos da Roma antiga. Objetos reais, documentados, saqueados ou perdidos sob a terra ou pelo fogo, mas que nunca foram encontrados novamente. Você está pronto para explorar o que Roma perdeu para sempre? Nos anais da história, poucos impérios deixaram marcas tão profundas quanto Roma. Mas nem suas legiões, nem seus imperadores, nem suas obras-primas resistiram à passagem do tempo. O que um dia foi símbolo de poder, hoje jaz escondido, esquecido ou transformado em lenda. Esses 9 tesouros perdidos não são apenas objetos. São portas para o passado. Ecos de batalhas, ambições, tragédias e sonhos. E mesmo que ainda não tenham sido encontrados, nos lembram de algo essencial, em que até os maiores impérios são feitos de segredos. Segredos que, às vezes, esperam séculos para serem descobertos. Talvez um desses tesouros esteja mais perto do que imaginamos. Talvez esteja sob seus pés. Ou esperando em uma caverna esquecida. Ou talvez, perdido para sempre. Mas enquanto houver quem olhe para o passado com perguntas, o mistério continuará vivo.